Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Agro, Questionando que Evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou Ellen Barrocas, gerente de desenvolvimento de produtos da Índigo, e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro, Questionando que Evoluímos, seu podcast da Índigo. No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos principais aliados contra os nematóides parasitas de plantas, o bionematicida, que é uma importante ferramenta para o manejo, além de possuir múltiplos mecanismos de ação. E ainda é compatível com as tecnologias já utilizadas pelos produtores e não causa prejuízo ao meio ambiente. E para conversar sobre esse assunto com a gente, hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Paulo dos Santos, da empresa Stafit. O Paulo, ele é nematologista, ele vai contar um pouco para nós sobre a sua carreira, mas ele tem sido uma das principais referências quando o assunto é bionematicida, já que ele avalia e tem uma experiência enorme em campo na avaliação desses nematicidas e como eles agem em vários alvos de nematóides que são importantes para a agricultura. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ellen. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o espaço, a oportunidade aí, pelas palavras. Não é sempre que a gente traz esse assunto tão importante, então fico muito agradecido de poder participar desse podcast junto a vocês. Que ótimo, Paulo. Então, antes de começar o nosso episódio, eu queria que você contasse para nós um pouco da sua trajetória profissional e como isso se conecta com o episódio de hoje do Minuto Agro. Maravilha. Bom, eu sou natural de Cuiabá, Mato Grosso, sou biólogo, sou formado no Centro Universitário de Várzea Grande. O universo dos nematóides entrou na minha trajetória. Através do meu primeiro emprego na área, eu fui trabalhar num laboratório de fitopatologia, onde eu tive a oportunidade de conhecer tanto a parte de fungo quanto a parte de nematóide, e a parte de nematóide em si me chamou muita atenção. E dali em diante eu comecei a busca pelo conhecimento. Em seguida eu recebi o convite de participar da antiga empresa, o Instituto Fetos, no Rio Grande do Sul. Eu acho que em 2011, 12, eu migrei para lá, e lá eu iniciei toda a base de mestrado, trabalhei com tecnologia de aplicação em suco de semeadura, para o controle de nematóide em si, e áreas ligadas à genética. Essas duas funções, encabeçando também a parte das pesquisas de nematóide na região sul do país. Atualmente, eu migrei para outra estação experimental, agora mais ali no centro, na região centro-norte. Hoje eu fico sediado em Formosa, Goiás, onde eu coordeno a parte de pesquisa. Agora o instituto ele foi adquirido pela Stafit, uma multinacional francesa no segmento da pesquisa. Então, essa é a minha trajetória bem resumida aí, no universo dos nematóides. E o que mostra que você, de fato, tem bastante experiência nessa área, né? Os nematóides são um problema silencioso em diversas culturas e podem comprometer a produtividade. Segundo a Sociedade Brasileira de Nematologia, a SBN, os nematóides presentes no solo afetam diversas culturas e causam prejuízos aproximados de 35 bilhões de reais por ano. Você pode explicar para os nossos ouvintes o que exatamente são os nematóides e de que forma provocam tantos prejuízos às lavouras? Bom, os nematóides são animais multicelulares, são habitantes naturais do solo, né? A gente costuma falar que são vermes microscópicos, né, que conseguem de alguma forma parasitar as raízes da planta, e em função desse parasitismo ele provoca uma série de distúrbios fisiológicos na planta que compromete o bom desenvolvimento das culturas e consequentemente impacta em produtividade. A gente geralmente fala que o problema nematóide ele é muito silencioso
porque ele começa muito lento no começo e depois ele toma uma proporção maior. Por ser um micro-organismo que atua abaixo da linha do solo, né, do nosso campo de visão, ele acaba, de alguma forma, sendo confundido com outras desordens que ocorrem, né, como compactação, encharcamento, algum problema relacionado a fungo de solo. Por isso que o nematóide hoje ele tem crescido em expressão dentro do agronegócio brasileiro, porque são micro-organismos de dificílimo controle. Você trouxe alguns números muito importantes. Se eu não estiver enganado, esse primeiro balanço aí de perda de produtividade trazido pela sociedade brasileira, ele saiu em 2015. Hoje já tem números de estimativas de perdas realizados aí pela Syngenta e Agroconsult, em parceria com a Sociedade Brasileira de Nematologia, que apontam aí que os prejuízos saíram de 35 para 65 bilhões, considerando todas as culturas de importância econômica, e próximo a 28 bilhões somente na cultura da soja. Vejam que num espaço muito curto, aí, de 6 a 7 anos, aí, a gente já tem praticamente quase que o dobro de prejuízo, em função de ser um micro-organismo que ataca a raiz da planta, né? A gente não consegue enxergar, só consegue fazer essa detecção através de uma análise mais estruturada de laboratório para acreditar bem certinho as espécies que estão envolvidas dentro desse processo. Sem falar dos outros problemas que estão envolvidos. Como ele ataca e causa um ferimento na raiz, esse problema pode ser também associado com outros patógenos que provocam doenças em plantas. Ou seja, realmente os nematóides são um problema que a gente não consegue observar a olho nu, não consegue só quando os prejuízos já estão chegando e são maiores, né, como você citou do que o que eu tinha citado. Então, ou seja, é um problema real, é um problema que existe. Nos últimos anos, nós estamos vendo um crescimento do número de nematicidas biológicos no mercado. E o que tem alterado o cenário do que era a predominância dos nematicidas químicos no passado. Com essa alteração do prejuízo causado pelos nematóides, ao que você atribui essa mudança de cenário? Você acredita que esses nematicidas biológicos vieram para ficar? Sem dúvidas, se a gente trazer historicamente, como você bem falou, os nematicidas químicos, de maneira geral, desde a década de 50 em diante, fizeram boa parte aí do conjunto de principais estratégias para o manejo. Nos últimos anos, quando a gente fala de nematicida biológico, a gente está falando aí pouco mais de 100 produtos já registrados no Brasil para o controle desses micro-organismos, e certamente eles têm dado uma resposta muito boa do ponto de vista de controle através dos seus inúmeros mecanismos de ação. A gente costuma falar que quando eu penso no manejo biológico, aí eu preciso entender bem o que está vindo para o mercado. Grande parte desses produtos são à base de fungos, são à base de rizobactérias, zoobactérias, que de certa forma compete por espaço com os nematóides presentes no solo, o que tem acarretado ao longo dos anos respostas muito positivas, e isso obviamente tem impulsionado o mercado cada vez mais, ao passo que o problema tem aumentado, infelizmente, em função do nosso sistema intensivo de cultivo. A gente acaba favorecendo o crescimento desses nematóides em diferentes regiões produtoras, e talvez a parte positiva que a gente tem vivenciado desse quadro é a entrada dessas novas tecnologias que têm mudado o cenário. Se nós pegar historicamente, a gente viu em alguns cultivos a reversão de tecnologias químicas para o manejo para tecnologias biológicas. E isso, obviamente, tem favorecido inúmeros produtores porque aumenta o leque de opções. Então, a gente vai vivenciar aí cada vez mais a entrada desses produtos porque tem respondido muito bem a nível de controle no campo. A gente sabe que o nematóide é um problema que ele não existe só uma solução para ele. Então, é bom que esses bionematicidas venham ocupando o espaço, principalmente porque
são biológicos e restauram a saúde do solo. Aumentam a quantidade de micro-organismos também, aumentam a biodiversidade. Então, a gente sabe de vários fatores que são bons no uso de biológicos para o controle de nematóide. E aí, falando ainda desse bionematicida, o que você acha importante que um bionematicida contenha? Bom, assim, de maneira geral, a gente precisa entender, né? A gente falou lá atrás que o nematóide ele se alimenta das raízes das plantas. Ao passo que a gente acelera os cultivos contínuos, a gente favorece o aumento da densidade do nematóide no solo. Quando eu utilizo um nematicida biológico, primeiro ponto, eu quero proteger o sistema radicular. Em decorrência dessa proteção, obviamente, esses produtos vão ter uma ação sobre o nematóide. Imagine um nematóide, ele vive no solo e ele usa alguns componentes da planta para que ele consiga chegar até a raiz. Geralmente ele usa os exudados radiculares, ele tem alguns órgãos sensoriais que faz com que ele chegue até a raiz. Quando eu faço a escolha por um nematicida biológico, grande parte ou a grande maioria desses produtos se associam muito forte com o sistema radicular em função desses exudados que a planta libera. Eu costumo falar que são carbono orgânico, que é a fonte primária de nutrição desses nematicidas. E ao passo que eu coloco um micro-organismo no mesmo espaço que o nematóide está presente no solo, ou seja, se ele se alimenta também dos exudados radiculares, eu coloco um micro-organismo para competir por espaço com o nematóide. E aí, obviamente, uma das primeiras características que o produto tem que ter é a eficiência dele se associar à raiz. Essa eficiência ela é muito positiva porque vai interferir diretamente no controle de nematóide. Então, a primeira resposta é ser eficiente. Hoje a gente vivencia uma entrada muito grande de produtos com 1, 2, 3 ou mais micro-organismos chegando no mercado. Mas, de maneira geral, eu preciso de um micro-organismo que consiga ter essa associação muito forte, que já diretamente e indiretamente vai competir por espaço com o nematóide. Outro ponto importante é que quando esses micro-organismos se associam à raiz, grande parte excretam substâncias que são tóxicas aos nematóides. Grande parte dessas toxinas atuam diretamente na degradação dos ovos presentes no solo, nas fases infectantes do nematóide, eu falo grande parte na fase juvenil, grande parte pode atuar dentro da planta, acelerando a indução de defesa na planta ou ativando alguns mecanismos que vai dificultar o complemento dos. Então, de maneira geral, eu preciso ter um micro-organismo extremamente eficiente para que ele consiga se associar à raiz, independente se ele seja a base de 1 ou 2 ou 3 micro-organismos, que ele consiga fazer essa associação e, obviamente, interferir no manejo de nematóide. E o segundo ponto, obviamente, você falou muito bem no começo ali, nematóide não é uma única ferramenta que vai salvar a lavoura do produtor. Essa ferramenta que chega no mercado, ela precisa ser relativamente associativa, aí a gente entra no ponto de compatibilidade, ela precisa ser compatível às outras tecnologias que já são utilizadas no mercado, aí seja ela a base de nematicidas químicos, seja ela a base de outros micro-organismos que ajudam a planta a se desenvolver. Aqui eu posso dar o exemplo das rizobactérias, dos inoculantes, principalmente, que são os bradyrhizóbio, que hoje é uma realidade no país. Tem que ser tecnologias que permitam essa associação produtiva e, obviamente, que também possam apresentar alguns efeitos positivos na fisiologia da planta, e principalmente ligado ao crescimento radicular. Grande parte dessa proteção associada ao enraizamento radicular me permite, obviamente, ter um complemento maior dentro do manejo. E, por fim, que eu julgo ter, em termos de importância, a questão de formulação. Ele precisa ser uma formulação muito boa do ponto de vista usual para que facilite a aplicação. Então, só recapitulando, precisa ser um produto de eficiência relativamente boa. Ele precisa, obviamente, ter um espectro de controle às principais espécies que ocorrem a nível de Brasil,
a compatibilidade com as outras tecnologias que já existem no mercado. Se apresentar algum efeito fisiológico na planta é muito positivo, porque a raiz da planta, eu costumo falar que é a boca, é onde a planta absorve água e nutriente com muita força. E se eu tenho um produto que, além do controle, me dá esse efeito, me permite, obviamente, ter uma convivência melhor com o nematóide. E, por fim, a formulação. Ele não pode ser um produto que venha muito fora do eixo da tratabilidade, seja ela tratamento de semente ou suco de semeadura, enfim. Seria basicamente esse conjunto do que eu julgo, na minha opinião, de pontos importantes que as tecnologias têm que trazer aí no mercado. Ótimo, Paulo. E indo de encontro a isso tudo que você está falando, nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia que nós estamos trazendo enquanto Índigo. A Índigo é uma empresa de biotecnologia, que você já sabe, pioneira no desenvolvimento de produtos biológicos de alta performance para a agricultura e que traz algumas ajudam o produtor a minimizar os problemas e aumentam o lucro com sustentabilidade. Então, com foco nisso tudo aí, nós acabamos de lançar um produto que chama Biotrisk Bionematicida, que ele traz um novo ativo, que nunca tinha sido utilizado no Brasil para o controle de nematóide. É um nematicida com base na bactéria Pseudomonas oryzrhabitans, bactéria exclusiva da Índigo. E ela foi registrada, esse produto foi registrado para os 3 principais alvos no Brasil: nematóide do cisto da soja, nematóide das galhas e nematóide das lesões radiculares. Eu sei que às vezes, essas soluções novas, sobretudo para o controle de nematóide, que são um grande problema no Brasil, causam uma expectativa muito grande por quem quer adquirir o produto e também por parte de outros nematologistas. Então eu queria saber de você, que acompanhou o desenvolvimento desse produto de perto, testando no campo, em casa de vegetação, eu queria saber a sua visão, como que foi a performance desse produto no controle desses 3 principais nematóides que nós citamos. O que você observou de diferente? O que você acha que merece ser destacado nesse tipo de micro-organismo, nessa formulação, para o controle desses alvos? De maneira geral, eu conheço essa tecnologia já tem algum tempo. A gente já vem trabalhando safras a safras, com ensaios tanto de casa de vegetação quanto campo. A gente precisa entender que o nematóide é praticamente impossível de a gente erradicar ele do solo. Infelizmente, o nosso manejo tem que ser do ponto de vista de convivência. E quando vocês trazem uma nova tecnologia, um novo micro-organismo, como você bem colocou, o primeiro produto à base de pseudomonas, a gente vinha com produtos à base de fungos, 30%, 70% à base de bactéria. Então, grande parte dessas bactérias era bacilos, né? E a Pasteur, se eu não estiver enganado. E agora vocês trazem aí um novo agente de biocontrole. E isso eu devo sentir na pele mais ou menos o que vocês devem estar passando, porque é mais uma tecnologia e é nova. O que a gente tem que entender? Que o nematóide, ele precisa ter uma junção de ferramentas onde todas as outras estratégias podem ser também utilizadas. O que a gente viu nos ensaios com a Pseudomonas, ele é um produto que mostrou uma eficiência muito boa, tanto para Pratylenchus brachyurus, que é o nematóide das lesões radiculares. Hoje, a nível de Brasil, não tem uma região produtora ao qual esse nematóide não está presente. É um nematóide que transita muito bem em todas as culturas. Então, eu preciso, obviamente, pensar no manejo dessa espécie como um todo. O produto em si, obviamente, ele vai trazer uma resposta muito positiva do ponto de vista de proteger a raiz e resolver o problema do produtor. O trabalho ele precisa ser contínuo. A tecnologia, sem dúvida, vai agregar no manejo do produtor. A gente trabalhou também para nematóide de galha e uma das espécies muito agressivas também para a cultura da soja, e também nematóide de cisto da soja. O nematóide de cisto, ele é um problema, porque é a espécie mais agressiva de maneira geral. O que eu tenho que sempre cuidar dentro da minha perspectiva ou expectativa quando usar um Pseudomonas nesse caso?
Nematóide de cisto, a gente precisa associar ele sempre com cultivares de soja resistente, porque é um nematóide muito agressivo, há um pool de raças muito grande dentro do solo. E achar que um produto biológico vai ser capaz de cobrir toda a eficiência de controle, às vezes pode trazer como é que eu posso dizer, uma sensação ruim de não ter esperado uma resposta tão positiva. Em termos de eficiência de controle, ele se portou muito bem para essas 3 espécies, obteve eficiência acima de 50%, o que permitiu o registro dele no Brasil. Outro ponto muito importante da característica desse produto é o vigor das plantas. Quando vocês utilizarem essa tecnologia, certamente vocês poderão usar um fechamento de rua mais ávido, que é o vigor das plantas. Então, muito ligado a isso, vocês vão ver que vai estar o sistema radicular das plantas. É um produto que promove e estimula muito o crescimento radicular, e isso lá atrás eu falei, é importante no manejo de nematóide, porque eu preciso aumentar a minha base de captação de água e nutriente, o que vai me permitir um bom manejo, porque o nematóide ele vai estar ali sempre. O que eu vou fazer? Eu vou proteger a planta no período de maior vulnerabilidade, que é o início ali, e o produto, além disso, me permitirá um crescimento radicular relativamente satisfatório, fazendo com que essa raiz aprofunde no perfil do solo e dificulte, obviamente, o parasitismo do nematóide em si. Na minha visão, é um produto que vai agregar demais no manejo de nematóide. O único cuidado que a gente vai ter que ter com essa tecnologia é não achar que somente o Biotrinsec, de maneira geral, vai salvar o problema do produtor instalado. Ele precisa, obviamente, agregar cultivares de soja quando ele tiver disponibilidade. Certamente, associando cultivares resistentes mais o produto, ele vai ter uma resposta cada vez mais eficiente. Então, para os próximos anos, não tenho dúvida nenhuma que é um produto que vai auxiliar o produtor na tomada de decisão, principalmente reduzindo ou minimizando as perdas de produtividade no cenário brasileiro hoje. Não resta dúvida, Paulo, que a combinação dessas técnicas, quanto mais técnica a gente tiver mais tecnologia disponível, aos poucos vai reestabelecendo o equilíbrio do solo, que acho que foi alguma coisa que a gente se perdeu aí, né, no meio do caminho. E depois dessa explicação toda, tá, mais da importância dos nematóides e o quanto é urgente ter ferramentas que controlem os nematóides para que não haja tanta perda no campo. E você, como referência na área de nematologia no Brasil, o que você acha importante deixar aqui um recado aos agricultores que ainda não utilizam produtos biológicos para controle de nematóide? A gente entra aí nesse ponto no contrassenso, né? Eu vejo muito que o nematóide ele é um problema relativamente lento no começo, né? E muito rápido depois que ele se instala. A lavoura fica muito complicada de se manejar. Talvez como mensagem, não deixe de monitorar seus talhões, suas glebas, porque eu não preciso esperar o problema instalar, eu não preciso esperar a área ficar complexada para que eu pense o manejo. Talvez se eu antecipasse a minha tomada de decisão, eu obteria um pouco mais de controle ou de eficiência em manter a minha área com níveis populacionais cada vez mais baixos. Quando a gente fala de nematóide, a linha de prevenção é sempre a melhor. Eu evitar com que eu contamine o talhão, ou eu traga isso de fora, ou eu espalhe ele com operações rotineiras de plantio ou colheita. Outro ponto que a gente não pode fugir, eu preciso saber a espécie que eu estou enfrentando. Embora a gente falou bem rapidamente aí, existem pouco mais de 11 espécies que podem atacar a cultura da soja, estou dando um exemplo. Então, saber a espécie que eu estou enfrentando é um ponto principal, até para mim fazer a escolha da tecnologia biológica que eu vou implementar. Depois disso, se eu tiver opções genéticas para agregar no sistema, é fundamental. E por fim, né, o nematóide ele vive de raiz de planta. Eu tenho que pensar ele no sistema. Não adianta a gente manejar o nematóide na cultura principal e esquecer ele para a cultura de segundo ciclo.
porque se dependendo da cultura de segundo ciclo, volume radicular, ou seja, eu seguro a população na soja e perco o meu efeito de controle na cultura de segundo ciclo. E aí a gente fica naquele manejo de gangorra, que é o que a gente tem visto ao longo dos anos. Então eu preciso, primeiro, evitar a entrada do problema. Segundo, se eu puder identificar e ter o controle a nível de espécie ou raça que tem presença na minha área, buscar através de produtos registrados no mercado, isso é um ponto muito importante. Eu tenho que ir atrás da bula do produto. Segundo, e terceiro, se eu puder agregar genética junto, o façam, porque certamente isso vai auxiliar dentro do manejo. E por fim, nunca mais desassociar o nematóide. Uma vez diagnosticado na área, você vai ter que trabalhar essa área aí por longos e longos anos até você conseguir buscar um equilíbrio, não um equilíbrio do ponto de vista sistemático, mas um equilíbrio do ponto de vista econômico versus o investimento que você vai fazer anualmente para o controle de nematóides. Muito bom, Paulo. Conversar com você é sempre bom, a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa, eu principalmente acabo aprendendo muito, mas nosso Minuto Agro está no fim. Eu te agradeço muito a sua participação, espero que você possa retornar outras vezes com temas mais específicos sobre nematologia, onde você é expert nessa área, e eu te agradeço e te aguardo para o próximo Minuto Agro. Esse foi o nosso episódio de hoje do Minuto Agro. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui, e obrigado, Paulo, pela sua participação. A nossa conversa foi excelente. Esse episódio teve produção e colaboração técnica, de roteiro e de pauta do Supertime da Comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Você ouviu Minuto Agro, é questionando que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.